Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta manhã escura, terça-feira, chuvosa aqui no interior de São Paulo, mas o nosso destaque são as reservas indígenas do país, que estão sendo esquecidas no debate sobre mineração, naquela liberdade que os índios querem terem o direito de explorar as suas reservas para sobreviverem, especialmente nas regiões mais ao norte, como lá em Roraima, na possibilidade de explorar as suas reservas como extração de minérios, com mineração e a exploração de garimpos. Uma palavra difícil de ser entendida, mas nós vamos explicar nessa entrevista. Na verdade, o fulcro desse nosso encontro aqui com os senhores é alertá-los de que aquele encaminhamento para dar liberdade aos índios através da Constituição está sendo esquecida por vários motivos políticos que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, o nosso tema, como está aí no nosso título, é um debate sobre a exploração de garimpos em reservas indígenas, que está sendo esquecido, e os índios, o que eles têm com isso, o que podem fazer. Sobre isso, nós estamos ouvindo o advogado Ubiratã Maia. Ele é indígena da etnia Uapixana, mora em Santa Catarina atualmente, é advogado desde 2005, consultor consultor e realiza serviços voluntários com os indígenas. Primeiramente, vou cumprimentar o Ubiratã e depois vou esclarecer mais sobre o Ubiratã. Ubiratã, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, João, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, um bom dia aí aos seus ouvintes. E vamos lá, vamos discutir essa matéria aí que é importante não só para os indígenas, mas também para o contexto brasileiro. Muito bem. Então, o Ubiratã Maia é um indígena da etnia Uapixana, como eu disse, lá de Roraima. Viveu entre a terra indígena Serra da Moça e a cidade de Boa Vista, lá em Roraima, capital de Roraima, na sua infância e adolescência. Nasceu em 1981, é bacharel em Direito pela Universidade do Vale de Itajaí, Univale, lá de Santa Catarina. Obteve o registro da OAB em 2005 e ele já se destacou por escrever sobre assuntos indígenas em várias publicações, por ter participado na condição de advogado e convidado da CPI da FUNAI-INCRA, e também por ser autor do texto da Carta Indígena, lida pelo presidente Jair Bolsonaro na tribuna da ONU em setembro de 2019. É uma honra, imagino, né, Ubiratã, você ter sido lido, enfim, suas ideias terem sido expostas lá na ONU. O Ubiratã também é autor de um projeto do Executivo que visa a formação de uma comissão lá no Congresso para dar liberdade, vamos colocar bem assim, liberdade para que os índios usufruam dos seus territórios, das suas reservas, e no tocante, onde tem possibilidade de garimpo, exploração desses garimpos, exploração do minério. Está bem colocado assim, Ubiratã? Fiz um resumo? Perfeito. Um resumo bom e expressa aí o que a gente pensa, né? E sobre essa questão da carta que o presidente Bolsonaro leu na ONU em setembro de 2019, ela surgiu da necessidade de os índios finalmente ter uma voz que pudesse expressar aquilo que realmente se sente na maioria, o que se sente na maioria das comunidades indígenas brasileiras. E ouso dizer, João, de Roraima ao Rio Grande do Sul, de Alagoas ao Amazonas, esse pensamento é muito forte, só que nós indígenas que pensamos favoráveis ao desenvolvimento nosso e do Brasil, nós estivemos até então numa espiral do silêncio que agora, na atual gestão, foi rompida. E essa espiral do silêncio, ela foi rompida, começa a ser rompida especialmente nesse discurso do presidente Bolsonaro em setembro do ano passado. Pois é. Eu sou testemunha, acompanho muito na minha vida profissional a questão indígena em vários pontos do país. Recentemente estive em Roraima, ali perto das suas terras, estive na Terra do Sol, e ao mesmo tempo que a gente vê quantidades e quantidades de ouro sendo extraída ali nos baixios das serras da Serra do Sol, e deve também ser nas áreas de Uapixana a mesma coisa, ao mesmo tempo que a gente vê essa monte de ouro, desse recurso, desses valores sendo retirados da terra de vocês vivem, seu povo, os demais povos indígenas vivem na extrema miséria. Só como detalhe, acho que os amigos do Notícias Agrícolas precisam ter isso em mente, hoje o país, todo o território brasileiro, destina 14% do seu território aos povos indígenas. E eles continuam
na verdadeira miséria. É isso que você quer inverter, né, Ubiratã? A gente quer começar a inverter, é um trabalho hercúleo, pesado, né? Nós não temos financiamento de ninguém, nós não temos financiamento de ONGs internacionais, de países que querem manter o Brasil na condição de subdesenvolvimento, né? Mas nós temos a boa vontade de quê? De trabalhar pelo nosso país, fazendo com que essas terras possam gerar riqueza, empregos e oportunidades para os índios, e assim o Brasil recolher impostos com isso também, que o Brasil sai ganhando, né? Então, assim, não é nenhum pecado a gente tá defendendo essa ideia, primeiro porque o viés é constitucional, do ponto de vista constitucional é possível do ponto de vista constitucional, e é possível do ponto de vista sociológico. Você imagina, hoje de toda a população indígena brasileira, de 100%, que são por volta de 800 mil indígenas, 40%, ou digo mais, 40% vivem do Bolsa Família, né? Você imagina, João, não é ser contra o programa social, porque tem gente de má fé que pode interpretar que eu sou contra o programa social aos índios. Não é isso. Se trata de ter a seguinte radiografia da situação: com 14% do território nacional, terras riquíssimas, e a gente está com 40% de índios no Bolsa Família, isso é de uma aberração muito grande, muito grande. Você imagina, os indígenas canadenses que eu conheço, tem por volta de 1,5%, 2% do território canadense é indígena, tá? Estão muito melhores do que nós, mas muito, anos-luz à nossa frente. Bom, enfim, como os nossos amigos telespectadores já entenderam, nós estamos tentando discutir aqui os entraves, né, que surgiram para, entre aspas, não, com grifo, dar liberdade econômica aos índios. O Ubiratã, enfim, os movimentos indígenas conseguiram do presidente Jair Bolsonaro uma forte adesão à sua autonomia. O Jair Bolsonaro esteve lá na sua campanha para a eleição a presidente, ressalvou várias vezes que seria um ponto de honra dar essa liberdade aos índios. No entanto, né, aí nós estamos percebendo os entraves que vão surgindo nesse momento, que são os entraves políticos, onde o presidente Bolsonaro, por força de aprovar reformas fundamentais, está sendo obrigado, vamos dizer assim, né, Ubiratã, entregar os anéis para preservar os dedos principais, que são as reformas fundamentais. E, pelo menos que a gente está percebendo, parece que está ficando em segundo plano a defesa de vocês, a causa de vocês. É isso que vai servir desse nosso debate agora, desse nosso esclarecimento, para saber por que as coisas não estão andando. O problema está onde? Está no Congresso, está no Ministério Público Federal, está lá no Executivo, sempre lembrando que nós estamos postando aqui embaixo da nossa entrevista o projeto de autoria do Ubiratã ao Executivo, no sentido de se formar uma comissão no Congresso para levar essa ideia avante. Mas a minha pergunta é essa: aonde está pegando, Ubiratã? Olha, tá pegando em vários lugares, em vários lugares, não só nessa parte da questão legislativa em si. O que pega primeiro é a mídia contra, essa mídia mais, digamos, tradicional contra, né? Nós temos também as dificuldades dessa questão logística, porque nós, os indígenas favoráveis ao PL 191 de 2020, não tem as condições logísticas para chegar em Brasília e expressar o que sentem para os parlamentares, né? E o terceiro ponto, e aí você tem uma pressão, digamos, uma certa pressão institucional de entidades como o Ministério Público Federal, que eu, como gosto de dizer, ouso dizer, que nessa parte do desenvolvimento indígena é o maior atraso de vida dos índios do país, é o maior atraso de vida do mundo para os índios. Porque o MPF, para você ter uma ideia, isso está provado numa entrevista do UOL, né? O MPF, através de um de seus representantes, colocou que, veja o grau de absurdo, o nível de absurdo, que legalizar a exploração econômica dos índios seria legalizar o homicídio e o genocídio contra os índios. Eu falei,
essa pessoa está completamente maluca. Não tem outra forma de eu qualificar isso. É uma pessoa completamente maluca, militante. E como é que eu posso, por exemplo, dizer que um projeto de lei vai causar genocídio aos índios se ele está permitindo constitucionalmente os índios terem liberdade econômica? É uma pessoa completamente destemperada, desculpa dizer, né? Mas assim, o Ministério Público poderia ser um pouquinho melhor, podia mandar um representante um pouquinho melhor antes de falar essa besteirada toda, né? Mas aqui ocorre, e assim, João, desde já eu quero dizer o seguinte, eu falo isso aqui online para você, e falo isso na frente do representante do MPF também, e falo com todas as letras, tá? Não sou, nessa minha vida, eu nunca fui covarde em esconder os meus posicionamentos, e eu falo isso na frente do representante do MPF que disse isso. O senhor está completamente maluco, o senhor não estudou o projeto de lei, o senhor não estudou. Eu estudei já 7 vezes, sei o projeto, como ele funciona de trás para frente, de frente para trás. Então, assim, o projeto ele é bom, ele tem boas condições de trazer essa oportunidade aos índios, ele obedece à questão do trâmite constitucional, obedece sim, e aí o que ocorre? Tem uma coisa muito interessante nesse projeto, João, que é bom que seja destacado. O projeto é assim, se uma comunidade não quer, por exemplo, a mineração, não quer a agricultura em larga escala, essa vontade dessa comunidade ela será respeitada. Se não quer, tudo bem, respeita-se esse posicionamento. Agora, aquela comunidade que deseja, também esse posicionamento será respeitado. Então, o projeto de lei tem essa coisa boa, interessante, da comunidade indígena querer optar. Se você quer, isso será respeitado. Se você não quer, essa vontade também será respeitada. Essa é uma essência do PL 191 de 2020. Sempre pedindo desculpas aos nossos telespectadores por dificuldades da internet, mas vamos assim. Eu quero ainda, durante essa entrevista, discutir o item 1 que você levantou aí, que, na verdade, que é a comunicação, a mídia, né? A mídia tradicional, essa mídia que é um partido político contra as reformas, né? Eu quero discutir isso, né, por causa desse preconceito que esse pessoal dessa bolha urbana tem contra os povos mais necessitados e mais ausentes da informação. Desculpe, mas eu tenho que dizer isso para todos, que com base na minha experiência de muitas e muitas viagens e reportagens que fiz nas reservas indígenas, eu tenho condição de dizer que existe um grande preconceito com os índios, com os povos indígenas. A primeira palavra índio também já está errado, mas, enfim, com os povos indígenas. Esse pessoal, viu, Biratã, mas a gente vai discutir isso depois, acha que vocês têm que ficar ali no jardim zoológico sendo usados pelos estudiosos, né? E não terem uma vida integrada à sociedade, uma vida moderna com direito à prosperidade. Essa é a minha opinião e já deixo claro isso. Mas vamos ao fulcro da questão. O problema está no Congresso, ou seja, o MPF, ajudado por essa mídia esquerdista, está bloqueando a discussão no Congresso, onde a condução, claro, é feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele inicialmente dizia que o seu projeto era inconstitucional, agora ele mudou de ideia? Eu acredito assim, João, você sabe que o sistema de coalizão presidencialista, ele é muito volátil, né? Ele é muito volátil, uma hora está assim, tem uma posição, outra hora tem outra, e depende de acordos. Então, essa volatilidade, né, acabou, de certa forma, me surpreendendo, tendo em vista, como eu disse antes, o avanço no posicionamento do presidente Rodrigo Maia, que, na minha avaliação, já até escrevi sobre isso, houve, por parte do presidente Rodrigo, uma sensatez. Primeiro, de dizer que o projeto não é inconstitucional. Segundo, que só se houver condições o projeto será, digamos, entre aspas, arquivado. Só que é o seguinte, como eu disse antes também, quem estava lá ao lado pressionando o presidente Rodrigo para que se arquive foi o pessoal das ONGs indígenas e ONGs ambientalistas. Entendeu? Agora você imagina, João, ao mesmo tempo, se o presidente Rodrigo pudesse nos escutar e dizer, presidente, não, o projeto é bom,
O senhor tem que fazer ele tramitar. E tramitar consiste em quê? Em fazer o seguinte: pega A, que é contra, pega B, que é a favor, e coloca-se isso no parlamento para discussão e votações. É isso que tem que ser feito, né? E isso é a essência da democracia. Agora, só ouvir um lado, se sujeitar à pressão de um lado, isso que é ruim. Por quê? Porque o outro lado também tem voz, também quer ter vez, só que ele não tem a oportunidade de chegar aos canais adequados. Tá. Atualmente, a tramitação desse projeto do Executivo ao Legislativo, ao Congresso, ele está... em que situação ele está, né? Porque vocês queriam que se formasse uma comissão para ter exatamente essa discussão que você está propondo. Já está nesse nível ou não? Em que nível está? A segunda, eu estou aqui acessando o próprio site da Câmara, na parte de proposições, na ficha de tramitação, e a situação atual é, bom, a apresentação, o autor do projeto é o Poder Executivo, a apresentação foi no dia 6 de fevereiro de 2020, e a situação atual é aguardando criação de comissão temporária pela mesa. Ou seja, está tramitando, só está aguardando essa comissão. Então, por isso que eu falo, essa volatilidade toda, João, permitiu que a gente tivesse aqui. Está aqui, eu estou lendo aqui agora. Aguardando criação de comissão temporária pela mesa. Já é alguma coisa. Ainda bem que você tem paciência, né? Afinal, vocês estão há 30 anos na fila, não é, Biratã? Vamos discutir a situação dos índios, ou seja, vamos pensar o futuro. Imagine que eles pudessem ser donos das suas terras verdadeiramente e que pudessem explorá-las conforme as suas condições dentro da lei, também, né? Dentro dos códigos florestais, códigos minerais. Como é que seria o futuro da sua família, do seu povo, com os recursos advindos da mineração? Olha, como eu escrevi certa vez, João, o futuro ele pode ser doce, mas antes disso vem responsabilidades e trabalho árduo, né? Então, assim, o futuro, caso consigamos obter essa vitória, ele vai consistir em primeiro lugar, nos organizarmos e para fazer com que qualquer recurso que venha de qualquer atividade, ele possa ser bem aplicado na comunidade, muito bem definido de quais serão as prioridades, e as prioridades, com certeza, serão aquelas iniciais. Quais sejam, João? Saneamento, escolas. Nós temos que pensar nessas gerações, porque a minha geração, eu sou uma pessoa eu sou um homem de quase 40 anos, então eu não tive isso antes, né? As gerações que virão, elas precisam estar conectadas à internet de banda larga, elas precisam ter incentivos nos estudos e no esporte. Nós temos grandes talentos indígenas no esporte, isso é um fato. Nós temos grandes talentos indígenas na parte da questão da parte da saúde, da medicina. Então, assim, nós temos que priorizar isso. E aí, eu ouso dizer, e o nosso próximo passo futuro aí também, junto com isso, é a gente estar inserido numa economia de mercado capitalista, onde a gente possa ter, por exemplo, ações nas bolsas de valores, né? A gente possa estar em cooperações internacionais com outros povos de outros países, para a gente poder trocar, fazer bons intercâmbios. Então, assim, uma vida assim, realmente integrada ao mundo contemporâneo, ao mundo moderno, né? De forma com que os indígenas possam também contribuir para o país. E vou além, João, vou além. Se a gente tiver que errar, se a gente errar, se o índio errar, ele também que pague pelo erro, porque ninguém é mais criança. Todo mundo é consciente dos seus deveres e responsabilidades e direitos. Então, assim, se integrar à economia brasileira implica em tudo isso que eu falei agora. Ter direitos, não ter só direitos, mas também ter obrigações e responsabilidades. A responsabilização da comunidade evita e evitará a destruição que estão sendo relatadas aí pela mídia, por exemplo, na reserva dos Atroaris. Agora, o Biratã Maia, vamos começar a falar das dificuldades, que eu acho que a dificuldade maior é o preconceito, porque essa ideologização contra a liberdade de vocês nada mais é do que preconceito. Porque, de outro lado, né, olhando
a pergunta anterior, eu já disse aqui várias vezes que, para algumas reservas, caso essa lei seja aprovada, seria a transformação dos índios em sub-raças em novos ricos do país, seriam os novos ricos, não é isso? Mas tem esse preconceito contra vocês que é causado pelas ONGs ideologizadas e aí Exato. As coisas não andam. Como é que a gente supera isso, o Biratã? A gente primeiro supera isso conhecendo principalmente a questão sociológica. Por exemplo, qual é o grande problema brasileiro? É que a sociedade brasileira como um todo, aí por isso que o trabalho tem que ser feito para que isso seja quebrado, é confundir pobreza com cultura, João. Eles confundir cultura com pobreza é algo extremamente perverso, porque o que nós temos? Normalmente, qual é a imagem do indígena, assim, no geral? É o indígena alcoólatra, é o indígena maltrapilho, é o indígena pedinte, é o indígena que leva as crianças para pedir esmolas nos semáforos, né? Então, qual é a grande questão? É quebrar, em primeiro lugar, essa questão de confundir cultura com pobreza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando você fala essa questão dos novos ricos, você matou a charada. É aí que eu quero chegar. Porque não tem problema nenhum os indígenas brasileiros serem ricos e serem indígenas brasileiros. Não há problema nenhum nisso, né? Você veja, a própria Constituição Federal Brasileira, o que ela diz nos seus artigos iniciais? Que nós temos que construir uma sociedade livre e cidadã e próspera. E isso inclui todos os brasileiros. Eu disse isso em outras palavras, mas você pega o artigo 1 da Constituição e seus respectivos incisos, está tudo lá. E diz ainda que o Brasil é uma nação que tem como objetivo seu desenvolvimento. E nisso nós estamos incluídos e nós queremos fazer parte efetivamente, apesar dos 30 anos de atraso. Então, assim, o que a sociedade brasileira, em resumo, tem que saber é que não se pode confundir cultura com pobreza e que nós temos condições, sim, de sermos os novos ricos do Brasil e fazer com que essas terras, eu vou além também, comecem a ser pequenas e, quem sabe, futuramente, futuras grandes agroindústrias. Por que não? Inclusive, vocês defendem em reservas que não tem, que não há a possibilidade de exploração econômica mineral, que se explore a agricultura, que se plante soja, como acontece lá no oeste do Mato Grosso. Exato. O caso dos Pareci, o caso dos indígenas Pareci, é um projeto piloto, digamos assim, do que pode ser feito muito mais pelo Brasil, né? Você veja, por exemplo, eu conheço um cacique em Alagoas, que ele até me pediu uma ajuda, e eu vou ajudá-lo, não vou me furtar de ajudá-lo, porque ele quer criar, ele já começou um projeto de criação de caprinos, e o leite da cabra, você sabe bem, João, é um leite muito nutritivo, até medicinal, né? E aí o que acontece? Ele já quer iniciar contrato com uma empresa de fora, fazer essa iniciativa contratual para eles poderem as duas partes saírem ganhando. João, qual é o problema do índio fazer o contrato com uma indústria leiteira de leite de caprino para ele poder se destacar na produção de leite caprino? O indígena alagoano lá, o cacique, pode ficar rico com isso. E eu torço para que ele fique rico mesmo. Não, tem cenas, você está falando, está passando pela minha memória, cenas ridículas de eu ver os índios, como no caso dos Parecis, né? O Tuxaua, só porque eu cheguei com a minha esposa, botou lá uns cocares para poder vender artesanato para mim e levantar uma grana. Enquanto que outros estavam lá na estrada, bloqueando a estrada, fazendo um pedágio ilegal para poder levantar algum dinheiro para a comunidade sobreviver. Mas, enfim, vamos na questão dos preconceitos, que é isso que nós temos que aproveitar esse momento aqui para desfazer. A própria palavra que você não gosta, eu acho que também deve ser bem explicada, é a palavra garimpo, né? Você prefere a palavra mineração, vem muito ao encontro dessas imagens dos atroaris, né? Que lá as áreas de garimpo estão todas devastadas, tal.
O que se teme, a sociedade urbana teme que vocês vão destruir a Amazônia, que vão usar lá aqueles bicos-jatos lá e desmanchar todas as montanhas. É tão ridículo que eu tenho que dar risada. Mas, enfim, como é que você sai dessa cilada aí, né, do preconceito com a palavra garimpo e você está colocando no lugar a palavra mineração? João, a palavra garimpo, como você bem colocou, ela tem uma conotação muito pejorativa, né? O que o pessoal do garimpo normalmente fala? Lembra da década de 80, 90 e esses atuais contextos? Aí o pessoal lembra de quê? De mercúrio, né? De prostituição, né? Do pessoal pegando muita malária, dengue, né? Lembra isso, não é verdade? E o descaminho do ouro, né? Evidentemente. Os descaminhos do ouro. E aí, qual é a grande questão? Porque a mineração, e isso também tem destaque no PL 191, ela vai permitir uma questão constitucional básica, que, por exemplo, é o princípio do, digamos, poluidor-pagador. A pessoa que explora, o parceiro, o indígena que explora aquele naco de terra para tirar o seu ouro, o seu diamante, ele vai também que ter a responsabilidade de fazer a recuperação ambiental daquela área que foi explorada. E aí, o que acontece? Explora aqui, deixa 20 anos parado, vamos para o próximo naco de terra, explora por mais 20 anos, e assim se recupera, e assim sucessivamente vai se explorando a terra de forma sustentável, mas ao mesmo tempo recuperando. Essa mineração, por que eu tenho mineração? Porque são vários tipos de mineração, desde a pequena, a média, a grande, e aí nessa mineração toda, você tem as responsabilidades legais que você vai cumprir. Se você não cumprir, se fecha. Você não cumpriu uma cláusula do contrato de recuperação, você vai ser punido por isso. Vai ter uma rescisão, vai ter multas e tudo mais. Então, qual é a grande questão? É que a ilegalidade, você acaba trazendo muitos problemas, né? E a partir do momento em que se regulamenta, não. Você gera responsabilidades não só para quem vai fazer a parceria, mas também para o poder público. Fiscalizar, por exemplo, tem que se fiscalizar. Se tiver algum erro, que aquele erro seja corrigido. Então, assim, a legalização da mineração em terras indígenas, ela implica nessas responsabilidades em que o próprio poder público vai ter que fazer o dever de casa também. Tanto os índios, como seus parceiros, como o poder público. Então, qual é o grande medo das ONGs? É que a ilegalidade produz um discurso para um monte, daí infelizmente tem isso, para um monte de maus brasileiros chegarem lá em Bruxelas ou em Londres, falar mal do nosso país, falar mal do nosso agronegócio. Esse tipo de coisa, esses maus brasileiros realmente precisam de que esse contexto de bagunça todo permaneça para falar contra o nosso país lá fora. Tá. Estamos falando, então, com o advogado Biratã Maia, índio Wapixana, que está defendendo a necessidade da tramitação da PL 191, que dá liberdade econômica às reservas indígenas do nosso país, traduzindo os objetivos da lei. Para encerrar, Biratã, claro que você está aqui trazendo as suas reivindicações em nome do seu povo para poder fazer com que esse projeto ganhe tramitação. Em síntese, é isso? Como é que você define o momento atual? Então, João, em síntese é isso, e a gente pede realmente, sendo bem objetivo, que os parlamentares, os presidentes das casas legislativas possam realmente, em primeiro lugar, escutar aqueles indígenas favoráveis, né, a esse projeto, a essa regulamentação, e que efetivamente a gente possa, aí no tempo mais breve possível, isso ser legalizado para que a gente possa tocar as nossas vidas, né, e assim contribuir para a questão econômica nacional. E vou além, João, Esse projeto tem um projeto, tem 16, 17 páginas, ele é extenso, né? E esse projeto tem uma questão muito interessante que afeta até a questão de soberania nacional. Você veja, a questão de soberania nacional nesse projeto, ela está embutida a partir do momento em que
se você mantém a exploração econômica dos indígenas brasileiros nessa questão, você vivifica, é um termo, né, é um tanto novo, mas você vivifica as fronteiras. Tem até isso dentro do projeto. Quando você vivifica as fronteiras, você tem ali um cinturão de defesa, entende? E também tem isso, e tem muito mais. Pena que o nosso tempo é curto, mas tem isso também que é muito interessante que seja realmente destacado, porque está aqui, e essa questão da soberania nacional está embutida nesse projeto. A gente tem condições de, com esse projeto aprovado, fortalecer nossa soberania nacional. E não há o que temer, porque como as terras indígenas elas são bens da União e o usufruto é exclusivo, a gente pode fortalecer a soberania nacional e o usufruto exclusivo servir aos índios e à sociedade brasileira. Ô Biratã, meu nome e o nome da direção do Notícias Agrícolas, eu quero deixar bem claro que nós vamos estar sempre com os espaços abertos para esse debate, também por outro lado, que se quiser nos consultar para fazer lives e tal, estamos sempre à disposição, porque esse é um ponto da minha carreira de jornalista que sempre olhou os povos indígenas como povos aí sempre estereotipados e vítimas de preconceitos. Então, saiba que nós estaremos sempre com o nosso espaço aberto para que o debate seja levado à sociedade com isso um esclarecimento. Para encerrar, claro, para tentar dissipar também os últimos preconceitos, vamos falar de você um pouco, né? Que um índio Uapixana, como é que tem um texto lido na ONU, ou seja, qual foi a sua origem, como é que você conseguiu se aculturar, é que palavra difícil, horrível, né? Como é que você conseguiu se educar e chegarmos até esse momento, nesse ponto, Biratã? Então, como você colocou bem, João, eu sou indígena roraimense, né? Ali fronteira com a Venezuela, sou da etnia Uapixana, vivi na infância e adolescência entre a terra indígena Serra da Moça e a cidade de Boa Vista. Meus pais eram professores, né? E meu pai era professor de inglês. A minha mãe, já falecida, era professora que tinha doutorado em história, ela já faleceu, né? Eu tenho um irmão que ainda mora em Boa Vista, eu tenho uma irmã que mora em Florianópolis, a minha irmã é biotecnóloga, né? E eu me formei na década de 90, Roraima ainda não tinha condições de ofertar muitas coisas para os filhos, como diziam meu pai e minha mãe, né? Na década de 90, Roraima ainda é um estado muito afastado de tudo e de todos, e então a gente decidiu se mudar para Santa Catarina. E nessa mudança, quando a gente se mudou para Santa Catarina, para Itajaí, eu estudei na Universidade do Vale do Itajaí, me formei em 2004 e consegui registro na OAB em 2005. E desde então, não só trabalhei com direitos indígenas, mas trabalhei como consultor de algumas empresas. Já trabalhei como consultor de empresas para uma empresa multinacional chamada Brookfield Energy, né? Já trabalhei para eles como consultor e também outras empresas aí, são algumas. E, enfim, a minha, digamos, integração à sociedade brasileira, e eu gosto de colocar isso, vou falar muito bem para vocês, não doeu nada. Não doeu nada. Muito bom. Ao contrário, claro, a gente dificuldades tem, como qualquer ser humano, qualquer cidadão brasileiro tem, mas a gente foi superando com trabalho, com muita dedicação ao estudo, né? Que meus pais sempre disseram que o único patrimônio que eles podiam dar para os filhos era o estudo, né? E assim a gente trabalhou em cima disso, batendo nessa tecla da educação, e enfim, aí alcançamos esse nível aí de uma certa qualidade de vida. E assim, João, não é justo que, eu sempre falo, não é justo que gerações inteiras indígenas sejam perdidas. Se eu posso chegar lá, qualquer outro indígena pode também. Tem braço, tem perna, tem orelhas, tem ouvidos, tem olhos, tem boca, e capaz pode chegar lá como qualquer outro ser humano. Se eu cheguei lá, qualquer outro pode, porque é tão inteligente ou até mais do que eu. Muito bem. Eu fico muito feliz, né, emocionado, de ouvir um depoimento como o seu, né, e a gente batalha tanto para que isso aconteça, né? Então, assim, meus parabéns pela sua luta, pelo seu reconhecimento de que a vida não é fácil, mas que ela pode ser galgada e chegar ao ponto que você chegou. Enfim, o Biratã Maia, mas sem desqualificar assim, a sua origem, muito pelo contrário,
mas considerando que, além de Uapixana, você é um grande brasileiro, parabéns, e vamos em frente. Estamos sempre à sua disposição. Obrigado, querido João, obrigado a você, a sua equipe, pela oportunidade, pelo espaço, e, se Deus quiser, aí nossos objetivos maiores serão alcançados. Muito obrigado por tudo e também estou à sua disposição. Muito bom. Até a próxima, Biratã Maia. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais uma fase, né, mais um depoimento dessa nossa luta, como a gente tem colocado, em favor dos povos indígenas, ou pelo menos em favor do esclarecimento da luta dos povos indígenas pela sua autonomia. Notícias Agrícolas vai continuar atento a esse debate e também atento às demais notícias que envolvem a produção de alimentos no nosso país, que é o nosso foco. Continue com Notícias Agrícolas e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Vem aí mais informações e vamos em frente. Viva o Brasil!